4 dicas para você, dev iniciante, escrever um código melhor. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero trazer algumas dicas bem simples para você que está começando na área de programação escrever código melhor. Ter um código fácil de manter é uma habilidade muito importante no dia a dia de um programador, de uma programadora. Então é muito importante que o código que você escreva seja legível por outros devs, por outras pessoas da sua equipe, e não seja um código que só você entende. Então vou deixar aqui algumas dicas. Obviamente, isso não vai ser uma lista exaustiva, onde eu vou te dar todas as dicas para você escrever o código perfeito, mas vão ser algumas dicas para você começar a se preocupar com boas práticas de programação. E spoiler, no final do vídeo eu vou deixar uma playlist com alguns outros vídeos onde eu já falei sobre boas práticas, de forma um pouco mais aprofundada em cada princípio. Mas vamos lá para a nossa primeira dica, que é escolha nomes que façam sentido para as suas variáveis. Então, variáveis são uma das primeiras coisas que a gente estuda quando a gente começa a estudar sobre programação. E é muito comum que no início a gente dê nomes aleatórios, qualquer nome para as nossas variáveis. Uma variável com nome A, B, C, ou um nome, minha primeira variável, alguma coisa do tipo. Mas quando a gente está trabalhando com um código real, é muito importante que o nome da sua variável deixe claro o que ela está armazenando. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui num código que você não precisa entender. É só um código de exemplo, beleza? Eu tenho uma variável chamada CodeSender. Então a partir desse nome, eu imagino que esse objeto, essa variável aqui, ela possui um enviador de códigos. Seja lá o que isso quer dizer, eu sei que essa variável envia códigos de alguma forma. Agora, se eu tivesse como nome dessa variável CS, por exemplo. Eu, Vinícius, sei que é CodeSender, porque eu conheço o código, fui eu que escrevi. Mas imagina que eu estou trabalhando com um código grande e 100 linhas lá embaixo, alguém vai e usa CodeSender também. Eu não vou saber o que é CS, eu não vou saber o que essa variável possui. Então é muito importante que a gente nomeie nossas variáveis de forma que faça sentido. Então CodeSender aqui é um nome que faz sentido, Serial CodeSender, enviador de código serial, também faria sentido. É importante que suas variáveis tenham significado. Então, para que suas variáveis sejam bem nomeadas, existem diversas regrinhas que você pode seguir. Mas eu vou deixar aqui somente 2 diquinhas para nomear bem suas variáveis. 3, na verdade. Primeiro, não abrevie. Eu acho que essa é a dica mais valiosa que eu posso te dar. Não abrevie nome de variáveis, porque para você aquela abreviação pode fazer muito sentido. Ao invés de escrever código, você escreve COD, de COD. E poxa, você pode pensar, qualquer pessoa vai saber que é código, mas amanhã ou depois surge um outro termo no seu negócio que é abreviado dessa forma, isso gera confusão. Então não abrevie variáveis. Segunda dica é que esses nomes precisam ser descritivos. Como eu disse, eles precisam deixar muito claro o valor dessa variável, o que essa variável está segurando ali. No meu caso, desse exemplo, é um enviador de código. Então, CodeSender, como o meu código está em inglês, faz todo sentido, é um nome descritivo. E por último, esse nome precisa ser pronunciável. E isso está bem casado com a ideia de não abreviar. Às vezes a gente junta consoantes ali ou alguma coisa do tipo e eu não consigo falar o nome dessa variável. E isso dificulta a comunicação entre a equipe, por exemplo. Se eu quero explicar um problema para uma outra pessoa que está na mesma equipe que eu, que está trabalhando no mesmo código, é importante que eu consiga falar o que eu estou vendo aqui no meu código. Então tenha suas variáveis sem abreviar, de forma descritiva e nomes pronunciáveis. Até para que, se eu consigo falar esse nome, eu consigo pesquisar ele também. Então uma outra pessoa que está me ajudando vai conseguir encontrar essa variável fácil. Tem várias vantagens. Mas para não me alongar somente em como nomear, eu vou deixar uma segunda dica aqui, que é seja consistente. O que isso quer dizer? Vamos começar focando aqui de novo em variáveis. Imagina que SalesFinder eu nomeei dessa forma, com underline. E aqui CodeSender eu esteja nomeando com camel case, certo? Então a segunda palavra é com letra maiúscula. Essa inconsistência, além de incomodar na hora de ler o código, particularmente para mim isso incomoda bastante, isso também gera problemas de comunicação. Quando eu for ler essa variável, eu vou dizer SalesFinder. Quando eu vou ler essa variável aqui, eu vou dizer CodeSender. Eu não vou falar Sales_Finder
ou code sender com S maiúsculo. Eu não preciso disso, não é natural que no dia a dia a gente fale dessa forma. Então, se eu mantenho uma consistência e falo para o meu colega de profissão, olha só, a variável SalesFinder está com valor incorreto, ele vai saber pesquisar da forma correta porque existe uma consistência. Uma outra coisa que também facilita muito na leitura, porque diminui a carga cognitiva, que diminui o esforço que a gente precisa fazer na hora de ler, é manter uma consistência nas chaves, por exemplo. Então aqui o meu for each, eu estou abrindo as chaves na mesma linha do for each. Então se eu for escrever um if, eu vou abrir as chaves na mesma linha também, e não na linha seguinte. Caso eu abra um if na linha seguinte, eu também vou abrir o meu for each na linha seguinte. Então o ideal é manter consistência, independente de qual estilo você vai seguir. Se você trabalha com PHP, como é o meu caso, existe uma sugestão de guia de estilo para você seguir, chamado PER. Então é só pesquisar no Google PHP PER, o primeiro resultado é esse Coding Style. Repara que no momento da gravação ele está na sua segunda versão, mas isso pode ir sendo atualizado. Então aqui ele tem várias regrinhas, ele mostra que, olha só, definições de classes e funções, sempre abrindo chaves na linha seguinte. Condições, loops, etc., sempre abrindo chaves na mesma linha. Onde você vai colocar vírgula, onde você vai quebrar linha ou não. Então todas essas regrinhas já existem aqui. Se você trabalha em outra linguagem, pode existir um padrão como esse. Caso não exista, muito provavelmente a sua empresa tem um padrão próprio. Olha só, aqui a gente usa camel case, que é ter as variáveis nesse formato aqui. Chaves sempre na linha de baixo. Provavelmente sua empresa tem esse guia. Caso ela não tenha, pode ser você a pessoa a sugerir. E isso faz muito bem na hora de ler o código. Eu, por exemplo, já trabalhei com uma pessoa que, como eu não seguia nenhum padrão, eu era uma pessoa que estava começando, um dev iniciante também, cada hora eu usava um padrão desses, e às vezes eu até era consistente, mas eu não era consistente com o código que a empresa já tinha antes da minha entrada. Então, sempre que essa pessoa ia revisar meu código, ela modificava tudo isso para conseguir ler de forma tranquila. Para, de novo, diminuir a carga cognitiva, diminuir o esforço que essa pessoa precisava fazer para ler. Então, manter um padrão, se manter consistente, por mais que no início pareça bobeira, pareça frescura, entre aspas, é muito importante. Então, seja consistente nas suas escolhas. Na hora de nomear, no seu estilo de código, na hora de criar pastas, na hora de separar seu código como um todo. Mantenha uma consistência independente do estilo que for escolher. Agora, antes de eu te falar sobre a terceira regra, eu vou te dar um recado muito importante que também pode ajudar você que é iniciante. A imersão IA, imersão de inteligência artificial da Lura, vai acontecer e as inscrições se encerram no dia 18 de junho, domingo. Então se inscreve porque vão ser 5 aulas online e completamente gratuitas para você aprender e se aprofundar também no uso de inteligências artificiais para o seu dia a dia de trabalho. Seja para você que é um desenvolvedor ou desenvolvedora, principalmente iniciante, ou você que já é mais avançado, já é sênior, por exemplo, ou até quem não trabalha na área de tecnologia, porque essa imersão vai focar no uso para nós usuários mesmos, para nós pessoas normais, como utilizar a inteligência artificial. Então não precisa ser da área de programação, não precisa ser da área de tecnologia. Então convida todo mundo, além de você se inscrever, chama seus familiares, seus amigos, todo mundo para fazer essa imersão. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para você se inscrever. De novo, as inscrições vão até dia 18 de junho, domingo, beleza? Agora vamos para a terceira dica. As suas funções, idealmente, vão ser pequenas e bem específicas. Elas vão fazer uma coisinha só. Então eu vou te dar um exemplo aqui de uma função que eu tenho bem grande. Eu tenho uma classe, eu tenho um pedaço de código que faz o parse de um e-mail. O que isso quer dizer? Tem um e-mail que eu estou lendo, eu vou ler esse e-mail e extrair informações dele. Então o que eu vou extrair de informações? Eu preciso ler um código aqui bem grande. Primeiro, eu estou inicializando coisas para ler o meu documento em si, beleza? Aqui eu pego as informações, estou recuperando as informações de contato. Dessas informações de contato eu estou fazendo um processamento para buscar o e-mail e a partir disso eu recupero o endereço de e-mail, beleza? Depois disso eu pego as informações de produto, pego todos os itens nesse e-mail, percorro os itens e lá eu pego o nome do produto, a quantidade, depois eu crio um array com todos os produtos baseado nas suas quantidades. Então repara que tem bastante coisa para eu entender aqui. E o ideal seria que essa função fosse bem menor. Mas Vinícius, essa função está fazendo uma coisa só. Ela só está fazendo o parse, ela está fazendo o processamento de um e-mail. Então como que eu posso diminuir isso daqui e melhorar?
você pode extrair outras funções também pequenas com propósitos bem específicos. Por exemplo, aqui onde eu estou extraindo contato e recuperando o e-mail, eu posso pegar isso, criar uma outra função, recuperar endereço de e-mail ou algo do tipo, e fazer essa parte nessa função. Então eu vou fazer isso daqui para te mostrar como ficaria. Então agora olha só, eu tenho uma nova função chamada Retrieve Email Address, ou recuperar endereço de e-mail. E todo aquele código que lida com recuperar e-mail está aqui. Então eu separei essa parte e isso facilita a leitura do código. A execução vai ser a mesma, mas na hora de ler eu bato o olho aqui e falo, opa, aqui ele está pegando o e-mail. Eu não preciso saber como ele está recuperando o e-mail. Caso eu precise, aí eu vou naquele outro código, mas por enquanto eu não preciso. Então vamos fazer a mesma coisa aqui nessa recuperação de produtos, que cria esse array de produtos. Eu vou separar em outra função. Então agora eu tenho uma função chamada Retrieve Products, ou recuperar produtos, que faz exatamente aquele processamento que a gente mostrou antes e depois retorna os produtos. Ou seja, ao invés de ter uma função grandona, eu tenho várias funções menores. Algumas outras dicas. De novo, a função deve fazer uma coisa só. Então eu não poderia ter um parse email and notify customer, alguma coisa do tipo. Eu nunca devo ter uma função com and, com e no nome, para indicar que faz mais de uma coisa. O ideal é que minhas funções façam uma única coisa. O número de parâmetros ou argumentos, como você preferir chamar, deve ser o menor possível. Nem sempre a gente consegue ter um parâmetro só ou dois, mas o ideal é que seja o menor número possível. Às vezes a gente consegue, por exemplo, eu estou recebendo 5 parâmetros, mas 3 desses são e-mail, telefone e um outro contato. Então você pode agrupar esses em uma classe, contato, por exemplo. Então é muito comum que a gente consiga diminuir o número de parâmetros e, de novo, isso facilita a leitura, isso aumenta a nossa certeza com tipos, isso ajuda de várias formas. Só que é importante que você não fique vidrado. Por exemplo, todas as minhas funções precisam ter no máximo 2 parâmetros, senão é uma função ruim automaticamente. Não fica muito bitolado com isso, mas tenta seguir esses padrões. De novo, no final do vídeo vai ter uma playlist, então lá eu dou algumas outras dicas para atingir todos esses objetivos aqui. Agora, vamos para a quarta e última dica aqui desse vídeo, que é seguir uma regra chamada a regra do bom escoteiro. A regra do bom escoteiro diz que sempre que você passa por um local, por um acampamento, você deixa esse local mais limpo do que quando você chegou. Então, se a gente aplica isso no código, eu sempre vou deixar o código melhor do que quando eu encontrei. Então, se eu encontrei esse código com aquela função parse email grandona, eu vou extrair outras funções aqui e deixar ele mais legível. Às vezes, por exemplo, eu encontro um código que pode ter uma melhoria, que pode ter uma verificação a mais. Nesse caso aqui, de novo, você não precisa entender o que o código está fazendo, mas eu estou recebendo vários números, vários inteiros nesse parâmetro aqui. Só que eu preciso de um número específico de parâmetros para ter cada uma dessas partes da minha mensagem, do meu formato aqui, validadas corretamente. Então eu poderia adicionar uma validação, e caso eu não tenha esse número correto de parâmetros que foram passados, eu aviso ao usuário, eu lanço uma exceção, faço alguma coisa. Ou às vezes eu tenho só um código que tem uma variável que o nome não está ideal, eu renomeio essa variável. Independente de qual modificação você vai fazer, sempre que você passar um código e você puder melhorá-lo, melhore. Seja com as 3 dicas anteriores, seja com os princípios que eu vou deixar no final desse vídeo na playlist de boas práticas de programação. Independente de como você vai fazer, sempre melhore o código por onde você está passando. Eu, por exemplo, trabalho com um sistema legado. Se todo mundo seguisse essa ideia de sempre melhorar o código, com o tempo esse código que está confuso de ler, ele iria melhorando gradativamente até ser um sistema bem tranquilo de manter. Então, de novo, siga a regra do bom escoteiro, de sempre deixar o código mais limpo do que quando você encontrou. Então eu deixei aqui 4 dicas, vamos recapitular. Dê nomes muito significativos para suas variáveis, seja consistente com suas escolhas no código, tenha funções pequenas, específicas e com poucos parâmetros, e siga a regra do bom escoteiro. Se você que já é um dev um pouco mais experiente, sabe de alguma dica que pode ser bem interessante para a galera mais iniciante, deixa aqui nos comentários. E também não se esquece de assistir a playlist que eu vou deixar aqui no final desse vídeo. E caso você goste desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse.